Oi, bom dia, tudo bem com você? Vamos estudar a lição? Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto, e o nosso título é Perdoar e Esquecer. O perdão, ele pode ser entendido como a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, a condenação e a vingança em relação a um ofensor ou a um grupo que age injustamente. A doutora Madeline Armour, ela é uma terapeuta familiar que trabalhou com sobreviventes do Holocausto. Ela buscou descobrir como é que esses sobreviventes eles fizeram, que estratégias eles utilizaram para dar sentido a tudo aquilo que havia lhes acontecido. E ela escreveu o seguinte: toda a ideia de perdão é um ato intencional da vítima. Não é algo que simplesmente acontece. Perdão não significa ausência de consequências e também não significa deixar que o agressor continue seus comportamentos abusivos. Perdão significa, numa perspectiva bíblica, entregar o seu ressentimento e o seu desejo de vingança a Deus. Porque do contrário, o que vai acontecer? A ira, a amargura, o ressentimento e o ódio vão tornar ainda pior aquele mal que já foi feito contra você. Quero te convidar a ler comigo agora um trecho do Evangelho de Mateus, em que nos é narrado um episódio da vida de Jesus, em que ele conta uma parábola sobre o perdão. Está no capítulo 18 de Mateus, no verso 21 até o verso 35. Na verdade, do verso 21 até o verso 35. E diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, Jesus continua falando aqui, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou, ou porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Um dos segredos para aprendermos a perdoar é entender do que fomos perdoados em Cristo. Todos nós pecamos, e não pecamos apenas contra as pessoas, pecamos também contra Deus. Todo pecado é de fato cometido contra o Criador. No entanto, em Jesus podemos reivindicar o perdão completo por todos os nossos pecados.
mesmo sem merecermos, por causa da graça de Deus para conosco. Uma vez que nós compreendemos esta verdade, uma vez que fazemos desse perdão nosso e uma vez que experimentamos a realidade do perdão de Deus, nós abandonamos a mágoa e conseguimos estender o perdão aos outros. Nós não perdoamos porque os outros mereçam, mas porque foi o perdão que recebemos de Deus e porque é isso que Ele nos pede para fazer. Afinal, quantas vezes merecemos o perdão de Deus? De fato nenhuma, e ainda assim Ele estende a nós o seu perdão. Como vemos na história, José, ele também ofereceu uma segunda chance aos seus irmãos, uma segunda oportunidade de estabelecerem relações familiares melhores. Não havia ressentimentos ali em seu coração. Ele não se voltou e não ficou apegado àquelas coisas que haviam acontecido no passado. Ele queria saber como eles estavam agora e se havia condições de estabelecerem um relacionamento sob melhores bases, um relacionamento sobre o respeito, sobre o amor e sobre o cuidado uns pelos outros. É muito difícil nós recomeçarmos em uma família na qual as pessoas se especializam em descobrir a melhor maneira de machucar umas às outras. José não reagiu dessa forma. Ele queria deixar o passado para trás e seguir com amor. Se ele tivesse agido de uma maneira diferente, essa história teria tido um outro final. Possivelmente a gente não teria essa inspiração tão grande como temos hoje na história de José. No Salmo 32, verso 1 e 2, que é um salmo utilizado por Paulo lá em Romanos 4, 7 e 8, nós lemos o seguinte: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aqueles a quem o Senhor jamais atribui pecado. Que essa seja a nossa experiência, que tenhamos os nossos pecados cobertos pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, e Ele nos capacite a estender o nosso perdão aos outros e a viver relacionamentos familiares e relacionamentos fraternos, satisfatórios e pautados pela graça do Senhor. Um abraço.